Queridos irmãos, nós já estamos no final do calendário litúrgico e neste domingo será a festa de Cristo Rei do Universo. Esse título, Cristo Rei, é um título um tanto ambíguo, cheio de contradições. Por quê? Porque se você deparar na Sagrada Escritura, você tem que fazer uma distinção entre o que é realmente rei para Jesus e o que você pode ser induzido a pensar simplesmente usando esse termo. Esse termo pode nos remeter a tudo o que Jesus menos quer. Um soberano do Oriente Antigo, mesmo de Roma, aquele soberano tirânico, dominador, que oprime, que manda em tudo, que decide sobre a vida e a morte das pessoas. Jesus é rei mais no sentido do bom pastor, aquele que dá vida pelo seu rebanho. Ele aparece como servo. Tanto é verdade que o Evangelho de João, quando temos aquela passagem da multiplicação dos pães e dos peixes no deserto, você se lembra? Depois de ter feito isso, de ter multiplicado pães e peixes, o povo quer fazer de Jesus rei. E lá o Evangelho nos diz que Jesus Cristo fugiu do meio deles. Veja, Jesus não aceitou ser chamado de rei nesse perfil de um soberano tirânico do Oriente Antigo. A compreensão adequada do termo rei deve sempre estar associada a uma leitura da paixão de Jesus. Jesus é rei no sentido daquele que amou radicalmente a todos nós e deu a vida por nós. O texto deste ano é tirado do Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 33. Você sabe que Jesus Cristo não teve um julgamento digno e justo e foi condenado inocente. Primeiro houve uma tramóia na casa de Caifás, e aí o que acontece? Eles burlaram todas as normas e procedimentos que deve se ter segundo a tradição rabínica quando você vai fazer um julgamento dentro do judaísmo. Jesus, por exemplo, foi julgado à noite, isso a lei não permitia. Mas eles julgaram Jesus e queriam condenar Jesus à morte. Por isso eles recorreram então a Pilatos. E veja bem, nós estamos no Evangelho de João, que é o Evangelho deste ano. O Evangelho de João, ele tem uma maneira de conceber a paixão de Jesus. Esse é um relato da paixão de Jesus. O diálogo, o interrogatório de Pilatos para com Jesus. Na narrativa de João, Jesus, a paixão dele, ele salienta os aspectos gloriosos. Jesus é dono da situação. Diferente dos evangelhos sinóticos, onde ele salienta o aspecto do sofrimento de Jesus. Então, ele usa muito um recurso que é conhecido na exegese como ironia joanina, que descrevendo as coisas assim, fazendo com que o arrogante, a pessoa que quer manipular Jesus, acabe fazendo as coisas que devem ser feitas justamente para glorificar a Jesus. Ele já faz uso da ironia na seguinte situação. Vejam só, as autoridades judaicas vão até Pilatos, mas eles não entram no pretório dizendo assim que eles não podem entrar porque eles não querem se contaminar. De fato, a lei judaica proibia que você entrasse na casa de um pagão, você se tornava impuro. Pois é, mas olha só a ironia. Eles estão preocupados em manter-se puro diante da lei, mas eles vão entregar o inocente para ser condenado. Isso eles não fazem, eles não se importam com isso. Quando Pilatos pergunta para eles: que acusação trazeis contra este homem?
eles respondem: se ele não fosse malfeitor, não entregaríamos a ti. Quer dizer, eles não têm uma acusação formal contra Jesus, uma coisa específica. Apresenta essa palavra genérica, malfeitor, que pode ser qualquer coisa, mas Jesus não tem um crime específico ao qual eles possam basear a condenação de Jesus. E eles já dão a deixa, eles querem que Jesus seja condenado à morte. É que para nós não podemos condenar ninguém à morte. Então, por isso que eles vão até Pilatos. No versículo 33, nós temos o texto litúrgico. Capítulo 18, né, que nós estamos, versículo 33. E ele então, o Pilatos, pergunta para Jesus: tu és rei dos judeus? Jesus responde com uma outra pergunta: você fala assim por ti mesmo ou outros disseram isso de mim? Aqui faz toda uma diferença de quem faz a pergunta. Se foi digamos, um romano fazendo a pergunta, a realeza tem um significado. Se for um judeu fazendo a pergunta, tem outro significado. É por isso que Jesus faz essa pergunta. Por quê? Para um romano, a realeza tem um sentido político. Para um judeu, a realeza tem um sentido religioso. Ela remete ao Messias. O Messias é aquele que vem salvar o povo, libertar o povo da opressão, que vem guiar o povo. Então, está ligado com a ideia de Salvador. A resposta de Pilatos vai mostrar todo o seu desprezo que ele tem para com os judeus. Por acaso sou judeu? Teu povo e os chefes do sacerdote te entregaram a mim. Que fizestes? Então, você sabe que Pilatos, ele está lá, mas ele detesta aquele lugar, detesta o povo. Porque pensem no Império Romano imenso, com inúmeras províncias. E esta província romana é um lugar que é difícil de você trabalhar, que só dá problema, só dá encrenca. E lá não é um lugar assim, vamos dizer assim, de belezas, exuberância, de riqueza. Ele talvez pleiteasse um lugar melhor, mas ele estava nessa região que ele desprezava. A maneira como ele se refere aos judeus. Mas é preciso também a gente salientar uma coisa, que sempre que ocorre a palavra judeu no texto de João, não se trata propriamente da etnia do povo judaico, mas se trata das autoridades judaicas. Porque os apóstolos todos eram judeus, e Jesus era judeu também. E não teria sentido ou João trabalhar o judeu no sentido étnico, ele trabalha no judeu como sentido de elite política. A seguir vem a fala de Jesus mais importante do evangelho de hoje. Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Aí Jesus Cristo expõe para Pilatos que o reino dele é o reino messiânico, não é o reino político, como ele pensa. E quando ele fala que meus súditos teriam lutado, ele está dizendo que realmente ele não tem soldados, não tem cavalaria que possam proteger. Quer dizer, ele não é uma ameaça para o Império Romano, porque o reino dele, o reino de Jesus é um reino espiritual. Claro que Pilatos não entendeu patavina do que Jesus estava falando. Novamente entra em cena no versículo 37 a ironia joanina, quando ele vai colocar na boca do opressor uma frase com sentido profético. Quando Pilatos diz: então tu és rei. Veja só, ele faz o pagão declarar que Jesus é rei. É uma forma de colocar o malfeitor, que é do texto Pilatos, como aquele que está colaborando para que a história chegue num termo da glorificação de Cristo. Então Jesus vai falar: você está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo. Mas a realeza de Jesus qual que é? É uma missão. Não tem nada a ver com o reino político. Porque Jesus diz assim: eu vim para este mundo dar testemunho da verdade. Quem é da verdade escuta a minha voz. Se você vai ler o Evangelho de João, você vai ver que é verdade. Para João não vamos dizer assim, uma coisa especulativa, uma coisa filosófica, nem legal, mas a verdade é o amor de Deus para conosco, aquilo que Jesus veio nos revelar. Esta é a verdade, é o amor da Trindade
para com a humanidade. Existe uma anedota que diz que Alexandre o Grande quis conversar com o filósofo cínico Diógenes, que estava sentado tomando um solzinho. Aí ele pergunta para Diógenes: "Que queres que eu faça?" Diógenes é aquele desprendido, que vivia em extrema pobreza, que andava com uma lamparina dizendo: procura um homem. E o Diógenes vai responder para Alexandre: "Eu quero que você saia da minha frente porque você está obstruindo o sol." Que eu lembrei dessa história porque, na verdade, é isso daí, né? Toda essa ostentação dos reis mundanos não passa de coisas fúteis que valem menos do que um raio de sol. E você vê aí que a discussão de Jesus com Pilatos, que é o tema de hoje, falando dessas duas realezas, a realeza mundana vale menos do que um raio de sol. E a verdadeira realeza é o reino do serviço, do amor que Jesus nos trouxe, deste rei pastor. E insisto mais uma vez, para concluir, nós só podemos compreender adequadamente o tema Cristo Rei associado à paixão. Não é à toa que mais um gesto de ironia, dentro do Evangelho de João, você vai ver Pilatos mandando fazer a plaquinha para colocar em cima da cruz de Jesus, escrito o Rei dos Judeus, transformando a cruz de Jesus no trono do nosso Rei. Amém.